Bem-vindos ao Fucast, Conectando Negócios, o podcast oficial da Fucap. Meu nome é Fabrício Bravin e ao meu lado minha dupla é Everson Mercedes. Obrigado, Fabrício, obrigado pelo convite. Mais uma oportunidade de aprender um pouco aqui. Quer dizer, vou aprender bastante hoje, né? Bastante, falar de finanças pessoais. É isso aí. Quem não precisa, né? Então deixa eu apresentar a minha convidada, Lara Martinelli. Lara Martinelli é planejadora financeira, CFP e CEO da LM Planejamento Financeiro. Reconhecida pelo Infomoney como uma das principais influenciadoras de finanças do Brasil, já ajudou mais de 5 mil famílias e impacta diariamente mais de 100 mil pessoas no seu perfil. Sua missão é transformar pagadores de boletos em realizadores de sonhos, promovendo liberdade e segurança financeira por meio da organização e planejamento estratégico. Muito bem-vindo ao Fucast, Lara. Obrigada, ficou bonita essa introdução, né? Ficou importante? Ficou, mas né? É importante. Não, gente, é um prazer estar aqui com vocês, pra gente poder... Eu brinco que a gente promove a palavra da abundância, né? Da vida abundante, da liberdade através das finanças. E tô aqui pra poder contribuir com vocês e com quem estiver assistindo com a gente. É hoje que eu aprendo a ganhar dinheiro. É hoje. Então quer dizer que a vida não é pagar boleto? A vida é muito mais que só trabalhar pra pagar boletos. A gente vive um ciclo, muitas vezes, né? De eu trabalho pra pagar boleto e não sobra dinheiro. A bendita da corrida dos ratos, que a gente tanto escuta falar. Só que a vida tem que ser muito mais. Lara, a gente vai explorar muito isso hoje, mas eu fiz meu dever de casa. Eu sei que você é formada em Direito. Não atuou, né? Começou trabalhando em corretora. E hoje está influenciando pessoas também na internet. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, como é que começou isso? Vou resumir os últimos anos da minha vida, né? Mas eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha sempre com essa vontade, eu acho que de transformar o mundo, de mudar o mundo de alguma forma. E na metade da faculdade eu fui apresentada ao mercado financeiro, ao mundo de investimentos, a corretora de seguros, e eu me apaixonei. Me apaixonei de uma forma que eu pensava assim, eu quero fazer isso, só que eu não sabia muito bem o que eu iria fazer. Eu atuava numa corretora de seguros, a gente fazia já toda a parte de planejamento patrimonial do cliente e a parte de gestão de riscos, que é proteger a vida, mais do que o seguro de carro, né? Que às vezes a pessoa pensa em corretora de seguros, você pensa em fazer um seguro de carro, um seguro de uma casa, mas não. Como que eu faço essa gestão de riscos? E também trabalhei na parte de investimentos, já numa empresa vinculada à XP. Isso o ano era 2017. E eu percebi que eu queria, mas eu não sabia ainda onde eu atuaria. Foi quando eu estava numa reunião de previdência privada, falando sobre PGBL, como que você vai reduzir o pagamento de imposto, o que a gente tinha para poder fazer aquela elisão fiscal. Na hora que eu fiz o cálculo com a cliente olhou para mim, do nada assim. Como é que você se organiza financeiramente? E coincidência ou não, né? Eu brinco que é jesuicidência. Eu tava fazendo um propósito na igreja com um livro, Uma Vida com Propósitos. E assim, qual é o meu propósito de vida? Pra que eu tô aqui? E quando essa cliente me perguntou como que eu me organizo financeiramente, sabe quando parece que um anjo veio assim e falou: é isso. Eu falei pra ela de uma forma muito simples, eu uso um aplicativo e tal, tentei me organizar com planilhas, não deu certo, montei a minha forma. Aí ela olhou pra mim e falou: me ensina. Aí eu: te ensino. Só que como que cobra, gente? Como que você faz? Como que... Eu sabia que eu tinha um jeito, mas eu não sabia como que aquilo viraria um negócio. Então, fui procurar como que as pessoas faziam planejamento financeiro. E, querendo ou não, eu não sei se vocês percebem isso, mas se a gente joga pra 2019, parece que não é muito tempo. Só que as pessoas não falavam tanto de planejamento financeiro. Porque o planejamento financeiro, quem precisava era o endividado. Não era a pessoa que ganha bem, mas acaba gastando tudo que ganha, que é o foco. Pelo menos era o que dizia na época, né? Era. Senso comum. Mesmo que nos Estados Unidos a gente vê que tem a figura do planejador financeiro, as famílias têm o planejador financeiro, aqui no Brasil o senso comum era de que se eu preciso de um planejador financeiro é porque eu estou endividado. E eu não quero mostrar para as pessoas que estou endividado. Ele tava mais para um reorganizador financeiro, né? Exatamente. E fui pesquisar, tinham algumas empresas que faziam isso. Pedi uma amiga, que hoje é minha sócia, né? Uma minha cunhada. Falei, entra em contato aqui, vê quanto que eles cobram, como que eles fazem, pra eu descobrir como é que eu vou cobrar. Cobrei um preço um pouco abaixo, né? Que eu tava começando. E mandei o primeiro contrato ali, o primeiro PDF para cliente. Não tinha logo, não tinha nada. Era eu e não tinha nem ChatGPT na época para poder me ajudar. Você e o Word. Era eu e o Word e fazia umas apresentações no PowerPoint mesmo. Mandei para cliente, ela fechou. Aí na hora que ela fechou eu virei aquele, e agora? O que eu faço? Eu tenho que entregar. E fui, e logo depois a pandemia veio para poder crescer assim, os negócios, porque as pessoas viram na pandemia a necessidade de um planejamento financeiro e
bombou, assim, eu tinha me preparado no Instagram, tinha feito um vídeo, ei, gente, a partir de agora eu vou falar sobre finanças, e tudo aconteceu de uma forma muito orgânica. Depois um cliente foi indicando o outro, e hoje estamos aqui onde estamos, com a LM, já com um time de consultoras. Que legal. Eu queria explorar um pouco mais disso, porque você foi empreendedora, né? A partir de uma oportunidade que surgiu, você falou, tá aí, vamos em frente. Exatamente. Mas provavelmente não foi fácil, né? A gente sempre gosta de trazer um pouco dessa realidade. Não foi fácil. Conta um pouquinho pra gente, assim, quais foram as maiores dificuldades para chegar na LM hoje? Olha, eu vejo que lá no início, uma das maiores dificuldades é porque a gente tem um medo, tem um sonho muito grande, mas o medo de que aquilo seja só um sonho, de que a gente se frustre. E eu vejo que tem muito aquela crença de merecimento, a crença de identidade, que você tem que quebrar muito a mentalidade mesmo que tá enraizada, que a gente às vezes nem sabe que tá ali, pra poder chegar até algum lugar. Então, eu senti muito medo. Eu lembro que quando eu gravei meu primeiro vídeo, pra você ter uma ideia, assim, de como que foi o medo desde o primeiro dia. Eu gravei meu primeiro vídeo no Instagram. Na verdade, eu fiz o vídeo, editei, e eu olhei pro meu marido e falei, não tá bom o suficiente. Não vou postar. Não vou postar, tô com vergonha, não quero, as pessoas vão falar de mim, vão rir de mim. E eu vejo que essa é uma realidade de muitos clientes meus. Hoje a gente atende, a grande maioria, autônomos profissionais liberais, que às vezes têm um medo ali da rede social, de você falar do seu trabalho, de você falar aquilo que você faz. E precisa, não é? Precisa, gente, porque eu falo por mim. Eu sou uma defensora de conteúdo e de você falar ali nas redes sociais. Obviamente que isso não é tudo, a gente precisa de gestão, a gente precisa de outras coisas aliadas ao marketing. Mas o ponto é, o meu negócio, ele surgiu na sala da minha casa, e eu comecei através do Instagram, que tem uma barreira de entrada que é baixíssima. Então, no meu primeiro vídeo, eu lembro que eu não queria postar de jeito nenhum. E meu marido pegou o meu celular. Não, você vai postar. Eu já tava com a legenda pronta, o vídeo pronto, tudo certo. Aí, foi naquele estilo, postei e saí correndo. Foi no domingo à noite. Olha como é que marca, né? Postei o primeiro vídeo, falando mesmo que a partir de agora eu vou falar de finanças aqui na rede social. E fui assistir um seriado, 40 minutinhos da Netflix. Na hora que eu voltei, tinham vários comentários. Eu falei, gente, esse negócio eu acho que vai dar certo. Aí eu fiz um forms no Google, coloquei na minha bio e falei, se você quiser uma consultoria financeira, clica aqui. Só que nessa época eu ainda trabalhava como CLT. Então eu trabalhava de 9 às 18. E esses formulários que eu abria pra eu fazer uma reunião de venda e tudo mais, eu chegava em casa ali 6h30, 7 horas, e eu atendia esses clientes de 7 às 10 da noite. E final de semana. Então eu tava tão, assim, o empreendedorismo, ele foi uma coisa que me trouxe tanta realização que eu acho que ninguém entende, né? O tanto de perrengue que a gente passa, o tanto de problemas, assim, que a gente tem que resolver todos os dias, mas como que você se mantém? É esse senso de realização. Então, nessa época, nesse início, eu fui fazendo tudo sozinha. Eu era o marketing, eu era a secretária, eu era a consultora, até que eu resolvi realmente pedir demissão e enfrentar outros problemas. Falando dessa trajetória, eu acredito que existem fases que nós vamos vivendo. Primeiro, essa primeira fase ali de você sair, fazer a transição de carreira, você ter uma organização financeira, que é tão importante para fazer a transição. Depois veio a fase de decidir abrir uma empresa, que custo fixo. Depois veio a fase de decidir expandir essa empresa. E tudo com muito... Eu sempre fui uma pessoa um pouco medrosa, mas eu sempre fui muito inconformada. Então eu falava, vamos com medo mesmo, eu tenho planejamento, vamos embora. E quando você fala expandir, dado o negócio, né? Por ser um atendimento muito personalizado, imagino eu, o planejamento. Como é que torna esse business escalável? Eu e a grande maioria de autônomos e profissionais liberais que eu atendo... Eu pensava, né? E eles pensam que, só a gente faz aquilo que a gente faz. Só eu atendo o meu cliente da forma que eu atendo. Só eu consigo crescer o negócio. Só que eu percebi que nós já estávamos com um faturamento acontecendo. A gente já tinha a parte de curso online, mas também era muito focado no meu atendimento. E eu percebi, assim, que se o meu objetivo é transformar a vida do maior número de pessoas, eu tô me limitando, só eu atendendo essas pessoas. Será que eu não consigo ensinar outras pessoas a fazerem esse método e a fazerem exatamente isso que eu faço? Foi quando eu tomei a decisão de me multiplicar, né? Vamos dizer assim. E pegar toda aquela metodologia, eu sempre fui muito do processo, então a empresa sempre cresceu com processos muito bem estruturados, as reuniões. Como que eu posso pegar isso aqui e criar outras consultoras financeiras? E eu não sei se vocês sabem, mas até o CFP, que é a
certificação que eu tenho, porque é tão importante porque o consultor financeiro não é uma profissão que ela é regulamentada. Então, a barreira de entrada ela é muito baixa também, só que você tem profissionais e profissionais do mercado. Então, eu pensei assim, como que eu posso realmente criar outros profissionais? Um sonho grande, como o Guilherme Benchimol fez na época lá, que ele começou a XP, dessa profissão que a gente vê hoje, o assessor de investimento, que é uma coisa que é muito comum pra gente, mas que foram eles, assim, que foram pioneiros para poderem criar. E eu falei assim, como que eu consigo criar outras consultoras financeiras, mas pensando de um jeito diferente, que é o que a gente faz na LM. Eu quero trazer vida real para as pessoas. Eu sei que a pessoa não consegue atender o dia inteiro no consultório dela, chegar em casa, pegar todas as notinhas que ela gastou e lançar numa planilha. Eu sei que isso não funciona. Eu vivi isso na pele. Eu sei também que, às vezes, os profissionais liberais, eles pensam que mais dinheiro é a solução para o problema financeiro. Mas não é. Se você não tem o controle antes de você crescer, não vai adiantar. Porque quanto mais você crescer, mais os seus gastos vão crescer. Então, como que eu pego essa metodologia, isso que eu acredito, e transformo outras pessoas? E é o que a gente faz hoje. Hoje, o meu maior... Hoje eu já não atendo diretamente, assim, minha agenda não é só de atendimentos, porque eu consegui treinar outras consultoras e é isso. É feijão com arroz, sabe? Sem, você fez tal treinamento. Não, gente. É ensinando. Vou colocar. A gente tem um modelo de treinamento lá no escritório que primeiro elas ficam vendo o atendimento, assistem várias reuniões, é tempo de voo mesmo. Depois sentam do lado na reunião para fazerem a reunião junto comigo e eu com as outras consultoras, que hoje eu já tenho consultoras que formam consultoras no escritório. E depois elas sentam com a consultora, só que elas fazendo a reunião com a consultora do lado. Fazem várias reuniões para depois elas voarem sozinhas. Então, a gente conseguiu criar ali a consultora júnior, a consultora pleno, a consultora sênior, montar um modelo mesmo de crescimento, que hoje é uma das minhas principais tarefas na empresa. Entendi. Formar outras consultoras. Dinheiro ainda é tabu? Muito tabu. Muito tabu. Muitas pessoas não falam sobre dinheiro. E tem medo de falar sobre dinheiro, tem receio de falar sobre dinheiro. Parece que é uma coisa que é um grande problema. E justamente o problema é não falar sobre o dinheiro. Porque quando não fala no relacionamento, as coisas vão piorando cada vez mais. Aí fica aquele elefante branco na sala de que, não, mas eu sei quanto que você ganha, mas eu sei quanto que você ganha, mas eu sei quanto você gasta. Mas peraí, e os nossos sonhos, será que eles estão sendo feitos da forma certa? Então eu acredito sim, que mesmo com toda a informação, mesmo com tantos livros que nós temos, dinheiro ainda é um tabu. E o que você vê como especialista da área, né? Diante do cenário que nós estamos, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o cenário brasileiro, ser consultora ou consultor, né, de financeiro no Brasil, ele é um desafio, né? Política econômica muito dinâmica, taxa de juros igual, dinâmica da mesma forma, e todos os indicadores econômicos financeiros dependem muito da política financeira que nós temos no nosso país. Diante disso, como é que você enxerga esse negócio, né, de planejar financeiramente? Quais são os maiores desafios hoje diante da política econômica que nós temos hoje no país? Eu vejo que o planejamento financeiro, ele é justamente o que vai trazer essa paz e esse ar nos nossos pulmões para nós podermos passar por todas essas oscilações e esses ciclos, né? Porque se a gente for olhar a economia para trás, nós vamos percebendo vários ciclos que vão se repetindo. E é muito engraçado, não sei se vocês já tiveram muito contato com as pessoas falando um pouco mais sobre investimento puro e simples e não sobre o planejamento financeiro. Desculpa, mas isso é importante separar, né? Porque são duas coisas diferentes, mas muitas das vezes é vendido como um produto, né? É vendido como produto, exatamente. Mas é muito engraçado que a gente até brinca que no mercado financeiro é o único lugar onde, quando tá na promoção, as pessoas não querem comprar, as pessoas querem vender. E trabalhando diretamente com clientes, na parte de investimento que eu já tive essa função também, né? Você percebe que as pessoas ficam desesperadas. Ai, meu Deus, a bolsa, o que tá acontecendo? Na hora que a gente fez o investimento, não, tá tudo certo. Eu aguento as oscilações, eu aguento esse percentual do meu patrimônio, eu aguento isso aqui, tá tudo certo. Eu sei que se eu não sacar, eu não vou perder dinheiro. Só que na hora que olham a conta de investimento, ficam desesperados. Mas qual é o ponto? Como que a gente soluciona tudo isso? Eu tenho uma visão muito grande, que é o que eu coloco para os meus clientes,
que além da gente não ficar fazendo uma visão de investimento buy and hold, que a gente monta uma carteira de investimento e continua, mas muito é trazer o planejamento financeiro para a vida real e montar planos de longo prazo. Eu vejo que o ponto principal é o longo prazo, que é uma coisa tão difícil para nós trazermos para gerações que estão aqui hoje. A maneira que a gente faz uma coisa é a maneira que nós fazemos todas as coisas. Então, a mesma geração ou as mesmas pessoas que às vezes não têm paciência para rolar um feed do Instagram, que não tem paciência para esperar alguma coisa carregar, porque eu quero agora. Eu quero agora. Imagina isso no investimento. Não, e aí aparece os problemas, né? Tigrinho, exatamente. Bets, etc. E você sabe, eu tava lendo um estudo, um artigo esses tempos atrás, por que o tigrinho, por que as bets, por que essas promessas de dinheiro fáceis, elas estão tão assim, em voga, as pessoas estão ouvindo tanto sobre isso e estão caindo tanto nisso. Foi feito um estudo com algumas pessoas, onde eles paravam para fazer assim mesmo essa pesquisa de quanto você acha que é possível você enriquecer, você investindo seu dinheiro, você fazendo um planejamento financeiro, ali organizando, controlando o que você ganha, o que você gasta, focando em você crescer, multiplicando seu dinheiro, usando juros compostos. E quanto você acha que é possível você enriquecer? Jogando e na sorte, fazendo a bet e tal. Como as pessoas não têm, e isso vem de base, isso vem de conhecimento de base, porque eu não culpo as pessoas também, porque a gente não... Quem não busca por esse conhecimento nem sabe que não sabe sobre isso. Não ensina nada. O colégio não ensina nada sobre isso. Então, elas passam ali, elas não têm esse conhecimento de que é possível, através dos juros compostos, você investir R$300 por mês e em 30 anos você ter R$1 milhão. Elas não sabem que isso existe. E que elas pegam 30 lá... 30 anos, ainda vai mais 30 anos, 30 eles não estão vivos ainda. Exatamente. Essa é a mentalidade. Mas quando eu olho aqui que eu tenho a possibilidade de multiplicar o meu dinheiro, e eles não são bestas, né? O pessoal de Tigrinho, essa galera, faz a pessoa ganhar uma vez, você ganha 2 vezes, você ganha de novo e multiplica. Essa probabilidade na cabeça das pessoas é maior. Então, eu prefiro jogar com a sorte do que simplesmente eu pensar que eu posso fazer uma construção. Entendi. Então, é aqui que eles ganham mais as pessoas. E isso é uma coisa que é assustadora, porque eu conheço casos pessoalmente de pessoas que realmente perderam tudo e problemas financeiros. A gente acha às vezes que não tem isso nas classes mais altas, e sim, gente, existe. É um vício, é uma coisa assustadora, que a educação financeira está aí também para poder combater isso. E aí, diante de tudo isso que você me falou, qual é o maior problema hoje para a pessoa se organizar? É a falta de conhecimento? É a falta de disciplina? Ou é o emocional? O emocional. Emocional. Com toda certeza. Sabe como que eu descobri isso? Minha primeira cliente, essa que me perguntou da previdência privada, eu brinco que ela é a pessoa mais... Ela e meu marido são as pessoas mais disciplinadas que eu conheço. Eu falava que ela era o Júnior de Saia. Meu marido, gente, ele é uma disciplina que vocês não têm ideia. E ela era igualzinho. Tudo que eu mandava ela fazer, ela fazia. Então, eu também era uma pessoa muito disciplinada, então o que eu fazia, eu ensinava pra ela. E deu certo. Só que aí, quando eu comecei no Instagram, eu tive 2 outros clientes que eu lembro, assim, exatamente. E o marido dessa cliente, ele era uma pessoa muito indisciplinada. Muito indisciplinada. Tudo que eu mandava ele fazia o contrário. Aí eu lembro que eu falei assim, gente, mas eu tenho todo o conhecimento de finanças, eu tô estudando para ser consultora financeira. Como que eu vou fazer a parte financeira, o controle financeiro, entrar na cabeça desse querido? Desse ser. E aí, sabe o que eu percebi? Que eu precisava estudar mais sobre psicologia financeira e sobre mentalidade do que sobre finanças. Porque, sendo bem sincero, eu sei que isso é um tabu pra muita gente, mas organização financeira é você gastar menos do que você ganha. É isso. E como que eu faço isso? Eu vou ter um método de controle, eu vou controlar, eu vou planejar, vou focar no meu crescimento, vou multiplicar meu dinheiro. Acabamos aqui. Ótimo. Só que, na mentalidade, como é que eu coloco isso pra pessoa se comprometer verdadeiramente a fazer? Como é que eu coloco isso como um objetivo dela de vida? Aí a gente entra na psicologia financeira. Inclusive, não sei se vocês conhecem esse livro, mas esse foi um dos livros mais fantásticos de finanças que eu já li, porque ele traz histórias, né? Então ele vai envolvendo a gente no storytelling dele, mas ao mesmo tempo ele vai mostrando como que você ser milionário é diferente de você gastar R$1 milhão. Como que, muitas vezes, a sorte vai te ajudar sim. E não adianta a gente falar que não tem sorte, só que a sorte tem que te encontrar ali preparado, com as suas finanças e tudo mais. Então, é a mentalidade, sem dúvida nenhuma. E como é que equilibra essa questão do guardar, ou do economizar, ou do poupar, ou do aplicar,
ou do investir, com a qualidade de curtir o dinheiro. E eu digo assim, curtir para ter o equilíbrio justamente psicológico, né? Porque senão você cai num ciclo de guardar. E você não vive, exato, o hoje, e esse guardar vai ter aonde? Eu costumo dizer que orçamento equilibrado é aquele que cabe tudo que é importante para você. Aí vamos começar aqui no ponto, porque primeiro as pessoas olham e falam assim: minha consultora falou que um orçamento equilibrado é aquele que cabe tudo importante pra você, então deixa eu comprar as minhas blusinhas, parcelar em 12 vezes. Não, calma. Primeiro vamos falar do orçamento equilibrado. Então, primeiro a gente tem que partir para equilibrar um orçamento de acordo com o momento de vida. Então, eu dei uma entrevista hoje de manhã para uma rádio e eles me fizeram exatamente essa pergunta. Você já ouviu falar sobre o orçamento 50, 30, 20, 70, 30? Como é que a gente faz isso? Vocês usam? E lá no escritório a gente não usa. Porque lembra que eu falei? Nós somos finanças da vida real. Se eu pego ali uma pessoa que tá começando a vida, acabou de se formar aqui na FUCAP, tá começando a vida dela ali financeira, precisa investir nela, precisa talvez abrir um escritório, precisa ter um gasto um pouco maior, e comparo ela com uma pessoa que, como eu e meu marido, que já estamos trabalhando há um tempo, já temos uma retirada um pouco maior, a gente já consegue investir um tanto maior. Se eu coloco essas duas pessoas numa caixinha, essa pessoa aqui, talvez eu vou obrigar ela a investir um valor muito alto para investir, eu digo no mercado financeiro, não só investir nela. Um valor muito maior do que o que ela realmente pode nesse momento, o que ela realmente vai fazer, o que realmente vai fazer ela impulsionar o crescimento. E nessa pessoa aqui, talvez eu tenha um valor aquém do que ele poderia investir. Então, a gente lida lá no escritório muito com o momento de vida e com os objetivos. Então, momento de vida, você está começando sua vida financeira? Cara, agora é a hora de você investir em você. Porque a gente acredita no empreendedorismo. A gente tem uma história muito engraçada, eu e meu marido, que o Júnior leu um livro do Gustavo Cerbasi, o Investimentos Inteligentes, e tinha lá uma planilha que eu uso até hoje nas minhas aulas, que ele falando que se você investir ali R$1.000 por mês, numa taxa de, não sei se eu não me engano, 0,8% ou 1%, você em 20 anos vai ter R$1 milhão. E o Júnior leu aquilo, ele tinha 20 anos. E ele falou assim, cara, com 40 anos eu tô milionário. Pensando já nos juros compostos, e essa é a mágica do que eu falo sobre você investir em você, que seja em livros, que seja em cursos, pra você descobrir coisas que você não sabe, porque você está agindo errado por não saber que não sabe muitas coisas. Quando esse mundo abriu pra ele falou, cara, 40 anos eu tô milionário. Só que aí no meio do caminho, o que aconteceu com a gente? O empreendedorismo. O empreendedorismo. Então, no empreendedorismo, a gente percebeu que, peraí, se eu invisto não só no mercado financeiro também, mas se eu invisto também em mim aqui, se eu cresço a minha empresa, eu posso depois vender essa empresa, que é a mesma coisa que ele fez na época, eu tô fazendo hoje na LM, eu posso criar equity na minha empresa e posso lá na frente dar uma porrada muito maior também. O empreendedorismo pode escalar mesmo esse valor que eu tenho. Então, peraí, vamos empreender? E é isso que eu falo com quem tá no início da vida financeira. Tá na hora de você investir em você, de você investir em como você pode ganhar mais. Eu sei que tem muitos planejadores financeiros que falam que, se você tá ganhando ali R$1.500, pega 200, 250, investe 100% no mercado financeiro. Eu já sou a pessoa que fala diferente. A gente vai construir a sua reserva financeira sim, mas vamos também pensar em formas de você crescer o quanto você ganha. Porque quando você cresce o quanto você ganha, você consegue investir um valor muito maior e a gente consegue chegar lá de uma forma muito mais rápida. Então, vai depender do momento de vida, mas eu sempre acredito nisso, que a gente precisa ter o foco lá no futuro, mas também ter o percentual no presente. Na prática, como que a gente faz? A gente traz lá no escritório através de recompensas. Então, eu crio com o meu cliente todos os objetivos dele, que a gente tem bolsinhas também, tem blusinhas, a gente atende muitas mulheres, né? Então, tem aqueles sonhos, viagens e tudo mais. E a gente linka isso com um sistema de recompensas a objetivos financeiros. Então, quando a minha empresa bater o faturamento de tanto, e já tiver ali, obviamente, uma reserva financeira montada e tudo mais, eu vou me dar como recompensa essa viagem, esse final de semana, isso aqui, pra sentir mesmo, eu tô aqui, eu olho e me dá aquela sensação de abundância, de que, cara, eu tô aqui e eu mereço verdadeiramente. Eu mereço isso aqui. E aí isso joga no sistema de recompensa, vem aqui na mentalidade, bora voltar, bora trabalhar, bora investir pra gente ir pra próxima recompensa. Entendeu? E o que você falou é legal também, porque assim, independente do tipo de pessoa, tem gente que não quer empreender ou que acha que não tá preparado ainda.
Se ela sobra, sei lá, R$50 no fim do mês, realmente R$50 todo mês ali não vai fazer tanta diferença. Mas quando você fala investir em você, pode ser também um livro, um curso que faça, igual você falou, ela ganhar mais. Exatamente. Não necessariamente empreendendo, mas pode ser também dentro do próprio trabalho dela, né? Se tornando um profissional mais valioso. Com toda certeza. Eu vejo que... eu não defendo, assim, que eu vejo muitas pessoas defendendo que o empreendedorismo é para todo mundo, porque a gente sabe como que é todo dia. Hoje eu tava conversando com uma amiga no WhatsApp, ela falou assim, amiga, às vezes passa uma vontade assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, gente, todo mundo, todo empreendedor, ele passa são altos e baixos, só que a gente tem um propósito muito bem definido, então vamos continuar. E eu sei que isso não é para todo mundo. Exatamente por isso que na minha própria empresa, eu proporciono às minhas consultoras a serem intraempreendedores. Porque elas estão lá dentro, elas têm o ganho variável de acordo com os clientes, elas têm a carteira de clientes delas, e com isso, elas vão crescendo, elas também vão empreendendo, vão sentindo o gosto do salário variável, do ganho a mais, mesmo não tendo todas as obrigações e responsabilidades que eu tenho todo dia. Primeiro que eu preciso, né, pagar todas as despesas ali do mês. Mas além disso, eu trabalho numa empresa que eu ganho um valor X. Cara, olha dentro dessa empresa o que você pode fazer para você ganhar mais. O que você pode fazer para você crescer? Tem plano de carreira para você crescer ali dentro? Mesmo que tenha um teto, mesmo que você queira a parte de você ser servidor público, que você vai ter um teto ali às vezes de ganhos e tudo mais. Dá pra gente também crescer de acordo, alinhando mesmo, né? Aquilo que você faz hoje com aquilo que você sonha pro futuro. O que não dá, é que eu vejo, que eu não sei se vocês concordam, se vocês veem isso, é que tem muita gente vivendo muito no automático. As pessoas simplesmente acordam, vão trabalhar. Eu falo que é a rotina nota 7. Vive no ciclo. Rotina nota 7. Ó, vê se vocês veem isso. É engraçado que vez ou outra a gente bate um papo aqui no Flash. E a rotina, ela atrapalha muitas coisas. Muita. Eu falo... Gente, quando você entra no MVA, por exemplo, que é o meu curso online, você tem ali um módulo sobre rotina. Mapa da vida abundante. É o mapinha mesmo. É o caminho. Mas o ponto é esse. Tem um módulo sobre rotina. Porque as pessoas não estão ganhando tanto dinheiro por problemas de rotina. A rotina nota 7 que eu brinco o cara acordou, o despertador tocou, aí foi lá, apertou o despertador, né? Ah, não, depois eu acordo. Aí já acorda atrasado. Aí a mulher já não pensa na roupa, tem o guarda-roupa cheio de coisa, dos surtos de compras. 5 peças. Mas usa só as mesmas roupas todo dia, porque não tem saco pra isso. Aí já passa qualquer coisa no rosto, vai trabalhar, aí já não toma café em casa. Já fica com fome. Porque não deu tempo, porque acordou tarde e tal. Aí chega no trabalho, paciente já tá lá esperando ela. Aí atende com muito, assim, fazendo o trabalho muito bem, mas tá lá. Aí na hora do almoço, cadê? Não levou nenhum almoço, não se programou. Aí gasta com almoço, porque não tem como ela se planejar ali. Ela precisa comer, porque tá com fome, já não tomou café da manhã. Aí gasta com almoço. E às vezes come até mal, né? Come muito mal, porque mesmo você comendo uma comida mais saudável, tem um óleo a mais, tem alguma coisa a mais que a gente usa, que os restaurantes usam. Aí você come mal, ali na hora do almoço. Aí volta, atende, aí você já tá com deficiência de ferro, deficiência de vitamina, você não vai sair do trabalho, você vai fazer um treino, você não vai fazer nada. Você vai pra casa, aí às vezes entra no looping da rede social, fica ali vendo Netflix, vendo alguma coisa, e no outro dia, tudo de novo. Tudo de novo. Então, eu vejo que uma rotina dessa não te dá nenhuma perspectiva de crescimento. Porque tá faltando a base mesmo ali do hormonal, da saúde mesmo, da suplementação, mas também tá faltando você ter um propósito. Pra que eu tô acordando, cara? Pra que eu tô indo trabalhar? Pra que eu tô fazendo isso? Eu mudo a vida das pessoas, mas e a minha? Afinal, não é só pra pagar boleto. Né? Não é só pra pagar boleto, exatamente. Você, durante suas falas, você comentou e dá a entender que também vocês trabalham com planejamento de negócios, de empresa. Quando é que começou essa chave? Porque você começou no planejamento pessoal, familiar ali, né? E hoje imagino que você já tem uma carteira de PJs. Como é que começou essa virada aí? E principalmente, como é que veio o conhecimento para ajudar? Porque é diferente, né? Esse desenvolvimento do conhecimento para ajudar. Eu brinco que parece que Deus ele vai falando a próxima fase pra gente exatamente daquilo que eu vou vivendo. Hoje, a gente fala muito sobre finanças e sobre negócios e eu sou a persona transformada que viveu exatamente. Eu saí do CLT, eu fiz a minha transição de carreira, eu tive que ter reserva financeira para fazer isso. Depois eu fui crescendo a empresa, eu tomei a decisão de ter funcionários. Depois eu fui tomar a decisão também de expandir a empresa. E nesse caminho, eu precisei investir em mim
e muito conhecimento. Então, nesse caminho, eu fiz diversos cursos. Lá no início, quando eu percebi essa necessidade dos clientes, eu fiz diversos cursos de mentalidade para poder trazer isso para as consultorias, da mesma forma que quando nós entramos na fase dos negócios. Então, nós fomos fazer cursos, aí ampliou a mente, né? Peraí, eu tenho hoje a consultoria financeira, mas eu consigo ter um teto máximo. Então, eu preciso ter um modelo de negócio que agora eu quero equity. Então, como que eu construo equity dentro da minha empresa? Como que eu consigo montar uma empresa realmente para eu poder vender que tenha um valuation? Então, peraí, eu preciso virar o meu modelo de negócio. Isso você ensinando... Isso eu aprendendo, para mim. Tá, mas hoje você também ensina a criação de equity nas empresas? Isso? Hoje, nós atendemos autônomos e profissionais liberais em uma das nossas consultorias, que é a que hoje eu atendo diretamente, porque eu brinco assim, que as consultorias financeiras pessoais, o meu time de consultoras, eu tenho uma sócia também que cuida dessa parte, a Rafaela, ela sabe muito mais do que eu. Eu falo assim, gente, eu comecei tudo isso aqui, mas hoje, como elas já estão muito mais afiadas... É muito melhor muito melhor você fazer a consultoria de finanças pessoais com elas do que comigo, porque às vezes eu fui fazer, gente, sem brincadeira, um planejamento esses dias de um cliente, eu bati a cabeça, eu falei, gente, meu Deus do céu, peraí, eu sabia fazer, eu que ensinei vocês, peraí. Aí eu chamei Manoele, que é uma outra consultora do meu time, falei, cara, não tá dando certo. Aí a Manoele, sabe, igual o pai quando chega atrás, o chefe quando chega atrás e fala assim, clica ali. E dá certo? Aí eu falei, Manoele, que fase chegamos? Então, essa parte da consultoria pessoal, realmente, as meninas estão muito bem treinadas. Eu entro hoje em uma das consultorias, que é a consultoria business, onde hoje eu pego esse know-how que eu tenho dos últimos anos e todo esse aprendizado, porque se tem uma coisa que eu faço, gente, é investir em mim, é investir em mentorias, investir em treinamentos, investir em mentores certos. Então, a gente pega ali o que eu já aprendi nessa jornada e replico isso para autônomos e profissionais liberais. Então, hoje, quando eu monto um modelo de negócio, ontem mesmo, eu fiz uma reunião de crescimento com uma cliente, onde a gente pega assim, onde você está hoje, onde que você quer chegar e como que nós vamos trilhar esse caminho. Então, vamos montar um modelo de recorrência aqui? Eu sou uma dentista, sou uma médica, sou uma dermatologista e eu tenho ali os meus pacientes, consigo fazer um faturamento de 100, 200 mil. Então, como que nós conseguimos criar um modelo de recorrência para você começar o mês com tudo pago? Foi exatamente o que eu mudei o meu modelo de negócio agora na LM e a gente já consegue ter uma receita recorrente que já paga todos os nossos custos do dia primeiro. Eu pego tudo isso que eu aprendi nos últimos anos e que eu realmente apliquei e ensino as minhas clientes autônomos e profissionais liberais. Então foi assim que nasceu, foi do viver para ensinar. Eu sou uma pessoa assim que eu defendo muito que a gente precisa pregar aquilo que a gente vive. E cada fase vai levando a gente para outra. Exigiu de mim eu me tornar mesmo essa empresária. Eu comecei como uma consultora financeira. Hoje eu sou uma empresária. Então, como que eu consigo também fazer as minhas clientes que hoje se veem como profissionais, elas se transformarem em empresárias? Eu saio aqui da figura de autônoma, eu me transformo em uma profissional com um time, mas vamos além. Vamos virar empresárias, vamos realmente crescer isso que você faz. E aí a gente monta esse modelo de negócio. Nós estamos discutindo aí diversas gerações, né? E também é um papo que sempre surge aqui nessa mesa, né? Que são as gerações, a gente tá vindo uma geração aí, né? Inclusive. E aí, essa geração não é a geração CLT. Né, nós estamos vendo aí que a galera, inclusive ontem estava no portal, que a galera que não é o CLT, a galera que é o autônomo, é o anti-CLT. E aí nós começamos a entrar em uma zona que muitas das vezes a galera não quer ir para a educação, né? A galera não quer também ter esse conhecimento tão profundo como você falou, que eu sempre invisto no meu conhecimento, para justamente gerar mais receita para você mesmo, né? Como é que você encara, né, essa nova era? Porque é um paradoxo, né? Você tem oportunidades quando você vê que novos negócios estão surgindo e com isso para você pode ter faturamentos. Mas, por outro lado, você enxerga uma deficiência no que tange ao desenvolvimento de conhecimento de planejamento financeiro? Diante dessa transformação de trabalho que a gente está vivendo? E aí, só complementando,
converso com alguns empresários, com alguns executivos no mercado que estão preocupados justamente com a quantidade de mão de obra, né? A gente está passando por um colapso aí, um apagão de mão de obra. Como é que fica a LM, né, a tua empresa como orientação, diante desse paradoxo de ver um mar azul para nadar, né, por um monte de gente para você gerar receita, mas também a preocupação no que tange ao desenvolvimento de conhecimento diante dessa mudança que a gente está vivendo? Eu percebo assim que essa mudança, ela exige que nós sejamos líderes diferentes. Hoje, o que eu percebo no meu time? Meu time hoje tem uma idade média ali de 24, 25 anos. Então, não são pessoas que são... o time de consultoras ali são pessoas que eu realmente estou formando. Que eu escolhi, nesse momento, obviamente, no meu momento de empresa, né? A empresa ali que está com até 10 funcionários, a gente está vivendo ali esse momento, mas eu escolho formá-las. Mas eu percebo que o que mais traz a inspiração para elas, a vontade de fazer, é justamente trazer o propósito. Porque antigamente a gente tinha uma coisa muito focada aqui. Eu quero trabalhar num lugar porque me dá um salário melhor, porque me dá isso aqui, isso aqui, isso aqui. É o método tradicional de crescimento. Aquele aumento que nós vemos de gerações passadas. Hoje, o que eu vejo que essa geração ela precisa é realmente de ser liderado por alguém que as inspira. Elas querem sentir essa sensação de inspiração e também a sensação de propósito. Eu preciso fazer parte de algo maior. Eu gosto de fazer parte de algo maior. Verdade. Obviamente que nós temos as pessoas ali que, eu quero... final de semana eu quero ter a minha liberdade de nem olho no celular. Esse tipo de pessoa aí, inclusive a gente tava com uma pessoa para poder contratar e começou com essa conversa assim, a gente já... Não, nem vem pra próxima etapa. Porque eu brinco lá na empresa. Tá aprendi também, né? Aprendi isso com o Thales Gomes. Lá na empresa é trabalho híbrido, tá? Durante a semana na empresa, final de semana em casa. Mas sabe o que é? Lá na minha parede, assim, tá? Na nossa cultura. Ontem entrou uma funcionária nova e a primeira coisa que eu faço, manual de cultura, eu mesmo faço questão de sentar com ela. Fiquei 1h30 com ela sentada, apresentando o nosso manual de cultura, tudo aquilo que a gente acredita. E o primeiro valor ali, a primeira coisa que a gente acredita é paixão pelo que faz lá na empresa. Todo mundo tem que ser apaixonado. Porque se você não for apaixonado no que você faz, não faz sentido você estar ali. E todo mundo lá na empresa, hoje, a gente conseguiu montar uma cultura mesmo que todo mundo é muito apaixonado naquilo que faz. E é muito legal a cultura forte, porque a cultura forte, ela espelha quem não tá alinhado na cultura. Verdade. E isso é uma coisa que é natural. Eu não vou negar pra você, tá difícil pra caramba pra gente poder contratar. Tá, em todos os setores. Cara, eu tô com 4 vagas de trabalho, assim, pra começar ontem, abertas, principalmente no setor de marketing. E tá muito difícil, porque a galera de marketing, normalmente, o que a gente tem visto, eles querem uma liberdade maior, eu quero trabalhar de home office, não quero vínculo profissional. Só que quem acredita, eu tenho uma pessoa que está aqui comigo, minha social media está aqui por trás das câmeras, vem e sabe, Bianca, não me deixa mentir. Você vai vir, qual é o seu sonho? O que você quer? Então, vamos lá. Quais são os cursos que você quer fazer? Eu invisto também nos profissionais que estão comigo. Bianca tá indo amanhã comigo, a gente tá indo pra BH para um evento de marketing, uma feira de 4 dias de marketing, que assim, foi um dos eventos mais maravilhosos que eu já fui de conteúdo mesmo. E ela tá indo comigo, a empresa que tá levando todas nós, né? Eu, ela e a Jaque, que é minha CMO. Mas por quê? Porque a gente quer investir e trazer essa sensação de propósito. Então, como que eu faço hoje para eu segurar essa nova geração? Trazendo mesmo a sensação de propósito, trazendo a inspiração e, obviamente, também, né, gente? Trazendo um planejamento de crescimento, porque o propósito é muito importante, mas a gente também quer ter o crescimento financeiro. Então, eu falo assim... Ontem, nesse onboarding mesmo, eu perguntei pra pessoa que entrou. Falei assim, o que você sonha? Se você projeta a sua vida pra daqui a 1 ano, o que você pensa na sua vida? E ela me falou e tudo mais e tal, e tá tudo ali anotado. Então, tudo que eu puder fazer enquanto gestora, obviamente, levando em consideração a empresa, mas tudo que eu puder fazer pra ela ir sentindo que ela tá não só crescendo a empresa, mas crescendo também pessoalmente... eu vou fazer. E aí, nisso a gente vai gerando a cultura, nisso a gente vai gerando a paixão, nisso todo mundo quer evoluir constantemente. E aí eu acredito que seja mais fácil da gente manter os talentos. Mas a dificuldade de achar os talentos é pra todo mundo. E todos os meus clientes também. Acho que você falou uma coisa bem importante, o propósito, né? Deixar o propósito evidente, né? Você
quando você fez o teu negócio, né? Você comentou ali do momento da expansão, você falou, poxa, como é que eu não quero... Você estava atendendo 20 pessoas, 21 pessoas, né? E como é que eu vou expandir isso? Eu quero transformar vidas também de outras formas, né? E aí você acha que você foi para online, você comentou ali, né? Você fez o curso. Então, o propósito, ele nasce desde a cabeça do dono, né? Acho que é passar esse propósito para transformar, de fato... Com toda certeza. Eu tô lembrando aqui de uma coisa de ontem, porque ontem, toda segunda-feira a gente tem reunião semanal, e minha empresa é uma empresa cristã, então toda segunda-feira a gente faz a reunião semanal para alinhar todos os setores, tudo aquilo, por exemplo, essa semana metade do escritório vai estar fora, então, peraí, como é que a gente vai fazer e tudo mais, e no final a gente faz uma oração para abençoar a semana. E aí, ontem, como tinha gente chegando no time, nas últimas 2 semanas, contratando gente, cada uma se apresentou. E aí foi engraçado que eu falei, gente, se apresentem, falem quem vocês são, mas não dei nenhum roteiro, né? E quando elas foram se apresentar, foi muito engraçado, porque a importância da rede social aí, todo mundo que tava ali chegou de alguma forma por essa questão de inspiração. Cara, eu quero fazer parte daquele ambiente. A Bianca, que tá aqui comigo, ela mandou uma mensagem pra minha CMO, falou assim, Ei, Jaque, tudo bem? Sonhei que tava trabalhando aí com vocês, quem sabe um dia eu realizo esse sonho. É real. Aí manda que, cara, eu quero trabalhar ali. As outras 2 pessoas que entraram essa semana, mesma coisa. Viram lá, começaram a seguir a gente no Instagram, falaram, gente, será que isso é verdade? Eu quero trabalhar nesse lugar. Cara, que lugar legal, que lugar que você sente que você tá fazendo algo assim pelo mundo. Elas contaram ontem, eu nem sabia a forma que elas chegaram. A minha sócia hoje, a sócia que é a Rafa, que faz a consultoria financeira, ela um dia me mandou uma mensagem no Instagram. Ei, Lara, tudo bem? Eu fiz seu curso, o MVA, e eu e minha mãe tivemos a vida transformada e tal. Eu trabalho no banco, ela trabalhava no Banestes na época. Trabalho no banco, e eu queria muito saber se você tem uma vaga aí pra eu poder começar e tal. Aí eu no Instagram, falei, curti, falei, fica de olho que em breve a gente vai abrir novas vagas. E fui lá e tal, Aí quando a gente abriu as vagas, aí logo depois teve a festa de final de ano da empresa, ela respondeu o meu story. Tem os prints. Respondeu, ano que vem estou aí nessa festa de final de ano. Aí, logo depois eu abri a vaga, isso foi em dezembro, né? Em janeiro eu abri a vaga, ela entrou como estagiária, foi promovida como head de setor ali ao longo do tempo. E assim que quando a gente fez a captação, que a gente fez uma captação, abriu para investidor, ela, não, eu quero botar dinheiro na empresa, eu quero entrar, eu quero ser sócia de vocês. Legal. E entrou, e hoje ela é uma das sócias, assim, é quem toca toda a parte de consultoria financeira pessoal. Então, você vê, assim, que é real esse propósito. O que eu fico mais feliz é que quando as pessoas começam a trabalhar lá na empresa, elas falam, caraca, eu olhava vocês no Instagram e eu achava que era um negócio assim, e realmente é. Porque eu tenho esse formato de liderança. Eu sou uma pessoa bem enérgica, assim, e eu tenho esse formato de liderança mais próximo, mais de entender o que você realmente quer, o que realmente te motiva e tentar de todas as formas fazer você crescer. Porque não adianta nada eu fazer o meu cliente crescer do jeito que eu faço se o meu time, o meu colaborador, ele não percebe o que a gente chama lá no escritório de glow up LM. A Bianca ontem tava contando, ela falou assim, gente, eu entrei aqui, eu emagreci 10 quilos, eu juntei não sei quantos R$1.000, eu tô com isso aqui, é isso aí, é o que a gente chama de glow up LM. Legal. Lara, tem 2 públicos que eu quero explorar com você. O primeiro de empresários e o segundo de mulheres, mas vamos começar pelos de empresários. Tem muitos empresários que ouvem o Fullcast, acompanham a gente, empreendedores, donos de empresas de pequeno, médio, até grande porte. E o que a gente vê é que nem sempre, independente do tamanho da empresa, nem sempre o dono está crescendo junto com a empresa. Muitas vezes o cara ganha bem, lucra muito, mas gasta mais ainda. Esse público, esse perfil, tem sido comum também entre seus clientes? Muito comum, porque a gente vê um faturamento alto, né? Depois a gente brinca até lá no escritório que o faturamento é ego até muitas vezes. E você não consegue ter nenhuma lucratividade alta e tá tudo bem. Porque, por exemplo, lá na LM hoje, na fase que a gente tá, nosso foco não tá na lucratividade. Nosso foco, indo para um lado de startup assim, nosso foco tá no crescimento. Então tá tudo certo, não quero, nesse momento, quero reinvestir 100% na empresa. Mas você não tem uma visão do porquê você não tem uma lucratividade alta, você não tem uma visão do que realmente você está construindo. E isso acontece por N problemas, assim. Um deles, que é uma coisa que parece ser muito amadora, mas que muitas empresas ainda têm, é a junção de pessoa física e jurídica.
empresas de pequeno porte, médio porte, até às vezes de grande porte. Da mesma forma que o financeiro tá ali na conta da empresa pagando a escola do filho, tá pagando aquela boleta de imposto que você tem que pagar todo ano. E aí você vê um faturamento muito grande, só que se você não tem o controle, eu volto. Na nossa metodologia, acredito que eu não falei com vocês ainda, eu dividi, pra ficar bem didático, em 3 pontos. Que é primeiro o controle, depois o crescimento e depois a multiplicação. Não adianta eu falar de multiplicação e investimento se eu não falar de controle. Não adianta eu falar de crescimento de faturamento se eu não falar de controle. Então, por essa falta de controle de quanto eu gasto, quanto eu ganho, qual é a minha margem, os números, sabe? Na ponta da língua ali do que está acontecendo na empresa, você não consegue crescer nem como SPF e nem como empresa, porque sobrou um dinheiro na empresa ali. Eu vou investir naquela máquina, ou investir naquela tecnologia, ou investir até naquela mentoria que eu quero fazer, que eu sei que vai me levar para o meu próximo nível, ou eu vou fazer aquela viagem com as crianças que eu tô devendo há tanto tempo. Porque tá tudo muito misturado, tá tudo muito junto. Então, se eu pudesse falar assim, hoje, o que eu vejo na prática dos autônomos e profissionais liberais e empresários que a gente atende, um dos maiores problemas tá aí. Nessa falta de controle, de organização, de separação da pessoa física e jurídica. E o segundo problema, se eu pudesse elencar 2, vem da falta de visão. Eu vejo que tem muita gente agindo, volta no automático, com uma falta de visão assim, beleza, hoje o mercado está que eu sou essa referência, que a minha empresa vende desse jeito e tudo mais. Mas espera aí, gente, como é que vai estar o mercado daqui a 5 anos? Né? Como é que as projeções políticas, o que a gente está esperando para 2026? E aí? E se a esquerda continuar? E se a direita entrar? O que vai acontecer? Não tem plano B, não né? tem um plano montado à prova da política, à prova. Obviamente que muitas coisas influenciam muito a gente, mas não tem um plano montado. Então, como que nós podemos montar esse plano tendo a visão ali de empresa? Eu e meu marido, a gente costuma falar uma coisa, que o mercado se autorregula. Então, quando você vê ali uma empresa, um profissional sozinho ou alguém fazendo alguma coisa, se ele não está inovando, daqui a pouco vai vir uma pessoa, vai vir uma concorrência, vai vir alguém fazendo. E às vezes vai vir alguém fazendo com mais capacidade de investimento, com mais know-how que você, com mais, sabe? Então, como que eu posso me reinventar e ter uma visão de para onde que eu quero levar a minha empresa? Então, a falta de controle e a falta de visão, eu vejo que limita o crescimento de muitos profissionais, muitos empresários. Perfeito. E aí eu vou pro segundo público, que eu sei que você tem uma entrada forte entre as mulheres nas redes sociais. Uhum. E querendo ou não, eu acho, me corrija se eu estiver errado, mas liberdade financeira para a mulher é liberdade não só financeira, né? Muitas vezes de um casamento que pode estar indo para um caminho errado, um marido ali que é um pouco mais, como vou dizer, ciumento, ou enfim, invasivo. Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa realidade. Eu não falo nem um marido mais ciumento, mais invasivo. O que eu mais, assim, o que mais me dói é exatamente isso. Às vezes você tá ali dentro de um casamento com um marido controlador que eu vejo isso na prática, muitas vezes até limita, de forma intencional ou não, de forma consciente ou não, até pesado a gente falar um pouco sobre isso, né? Mas limita o crescimento da esposa, ou porque, não, peraí, mas como é que eu posso fazer isso? Só que por eu ser cristã também, eu sou a pessoa que eu defendo que a minha independência financeira, ela é muito importante, assim, estou construindo todos os dias, só que de nada adianta essa independência financeira da Lara se eu não tiver ali o meu casamento da forma que nós construímos ao longo do tempo. Então, um ponto que eu acho interessante é que eu quero ser, assim, cada vez mais precursora do Dá pra gente ter as duas coisas. Porque quando a gente entra num lado muito do feminismo, muito assim, a mulher pensa nela como a independência e ela, pura e simples, eu preciso de mim, eu vou fazer o meu dinheiro. Só que o que eu percebo na prática? Que estando junto com o meu marido e estando ali construindo todo nosso futuro juntos, a gente consegue ir mais rápido e consegue ir mais longe. Só que pra isso, eu, por exemplo, estou junto com ele há 13 anos. Então foram muitas conversas, foi muita terapia da minha parte, né? Foi muita coisa que a gente teve que ir mudando pra gente conseguir manter uma conversa, pra gente conseguir realmente alinhar tudo aquilo que precisa ser alinhado. E eu acho assim que uma das características minha é que, eu até falei aqui, é que eu sou uma pessoa muito inconformada. Então eu sou aquela pessoa que eu não aceito que, finanças e casamento não podem coexistir. Finanças e não podem... Cara, não, vamos pro
Eu tô grávida, né? Como vocês sabem, que eu tô entrando no último trimestre da gestação. Então, como é que eu vou ser a empresária que eu quero ser? Porque eu sei que eu tenho um propósito muito grande nisso, de formar outras pessoas e tudo mais, ao mesmo tempo que eu sou a mãe e a esposa ali dentro da minha casa. Obviamente, eu preciso ter várias pessoas junto comigo. Obviamente, eu vou precisar me organizar muito mais. Mas será que não dá pra gente viver o E? Só que a parte financeira é uma coisa que trava muitas mulheres. E a gente fala hoje para mulheres. Então, é muito não entender também esse E. Que dá pra eu comprar as minhas blusinhas, dá pra eu ter um gasto, ao mesmo tempo que eu invisto, que eu construo o meu futuro. Foi engraçado que domingo eu postei no Instagram que eu postei indo fazer umas compras, que eu sempre gosto de comprar roupas novas e tudo mais. Aí eu postei fazendo umas compras e uma cliente tinha acabado de fechar a consultoria. Fechou até comigo na época, a consultoria financeira. Ela falou assim, olha, tô começando a consultoria, mas eu também quero orçamento pra blusinha, hein, que eu tô vendo você comprando. Aí eu falei, fica tranquila, confia em mim. Isso foi 5 de julho. Eu postei domingo, por isso que eu lembro. 5 de julho. Agora, a gente tá terminando agosto, ela já passou ali 2 meses de consultoria. E ela respondeu, eu postei de novo, que eu tava comprando ali algumas coisas, porque grávida, gente, perde tudo, roupa o tempo todo. Aí eu postei esse final de semana que tava comprando umas coisas e ela respondeu. Ela falou assim, ei, Rafa, que é a minha sócia, né, também liberou as minhas comprinhas, como você falou. Só que ela me criou, ela gerou em mim uma vontade tão grande de eu investir, de eu ver o meu dinheiro sendo multiplicado, que eu tô aqui até meio mão de vaca pras minhas compras, porque eu quero investir cada vez mais. Então eu falo assim, fiquem tranquilos, a gente libera orçamento sim. Só que a gente vai além, porque a gente mostra que você pode construir algo muito maior. Basta que a gente crie um orçamento equilibrado que vai caber tudo que é importante pra você. Bom, eu acho, Eves, que hoje a gente conseguiu cumprir o propósito do episódio, que era alertar sobre a importância do planejamento financeiro, Educação financeira, né? Isso é importante. Lara, eu vou passar a palavra para você, dar uma mensagem final. Eu queria muito que você dissesse para quem ainda tá no zero, assim, tipo, meu Deus, tô ganhando, tô gastando, preciso dar o primeiro passo, sair da inércia. Como que eu começo? Olha, o primeiro passo mesmo é você acreditar que a vida é muito mais do que só trabalhar para pagar boletos. É você acreditar que não dá pra nós vivermos uma rotina nota 7, não dá pra eu acordar todos os dias e viver a mesma coisa, viver no automático e considerar isso como uma vida. Porque assim como tá escrito em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. E essa abundância, ela não é destinada pra uma pessoa ou pra outra pessoa. Todos nós temos propósitos muito específicos, todos nós temos um caminho que é um caminho muito exclusivo, que eu brinco que se você não trilhar o seu caminho, ninguém vai trilhar, porque esse caminho é só seu. Então, eu acredito que o primeiro passo é você acreditar. É você acreditar que você pode mais. E aí, depois a gente vem para os outros passos. É você saber que existe uma forma simples, prática e vida real de você se organizar. Que você não precisa simplesmente só colocar todo o seu dinheiro para investir. Que você pode investir em você. Você pode sentir que você tem um crescimento pessoal. E é um processo que ele vai sendo criado que, na nossa cabeça, parece um processo linear. Que eu preciso de... Aqui vai ser muito difícil. Só que na vida real, o que acontece? Acontece a exponencialidade. Então eu começo, eu faço, eu me organizo financeiramente, eu percebo novas oportunidades de crescimento. E aí nisso a minha ambiência vai mudando, porque quanto mais eu estudo, quanto mais curioso eu fico, mais eu vou me conectando com pessoas que vão me conectar com destinos que, assim, já estão ali definidos pra mim. E aí eu consigo estar em outros ambientes e a partir disso eu tenho meu crescimento. Eu aprendo a investir, meu dinheiro ali que entra um dividendo de 50 centavos, muitas vezes daqui a pouco já tá entrando R$1.000, daqui a pouco, com os anos, essas coisas vão acontecendo, mas a gente precisa acreditar e saber que pode fazer diferente e, o ponto mais importante, acreditar no poder do longo prazo. Eu sei que hoje a gente vive um imediatismo muito grande, mas o longo prazo pode fazer por você coisas inimagináveis e trazer uma exponencialidade muito grande. Acredite no poder de longo prazo, haja no curto prazo e construa a vida abundante. E quem quiser te encontrar? @lara.martinelli, com E no final, em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube também. E em breve a gente vai ter o nosso podcast também. Vou devolver o convite, tá? Para vocês. Legal. Mas é um projeto agora já pro mês que vem. E em todas as redes sociais, @lara.martinelli. Lara, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Ótimo. Everson, valeu mais uma. Obrigado aqui por ter a oportunidade de aprender tanto aí, Lara. Parabéns, tá? Parabéns pela história, pela construção, pela expansão que ainda vai
ser muito maior ainda, né? Amém. Principalmente por onde você está fundamentada, então isso é extremamente importante. E obrigado, Fabrício. Estou sempre à disposição para aprender aqui, viu? E você que tem nos acompanhado até agora, você está até agora porque gostou, né? Então, por favor, curta isso, porque você que está no YouTube, se você estiver no Spotify, dá aqueles 5 estrelinhas, compartilha, manda para quem está precisando mudar de vida financeira. Com certeza tem alguém na sua família ou no seu ciclo de amigos que precisa abrir os olhos. Então, compartilha com eles esse podcast e até quarta que vem. Um abraço.